Grupos judaicos. Nos dias de Jesus, os judeus estavam divididos nos mais variados grupos, podendo ser eles religiosos ou políticos. Em um outro vídeo, comentamos a fundo sobre os fariseus e os saduceus, os dois grupos que mais se destacavam. Os fariseus eram líderes religiosos muito influentes que defendiam a obediência aos mais mínimos detalhes da lei. Esse grupo desprezou Jesus por vários motivos, e um deles era o fato de Jesus se relacionar com pessoas ímpias e rejeitadas por eles. Já os saduceus eram o grupo sacerdotal da classe alta e rica dos judeus. Sua ênfase estava muito mais na parte política do que religiosa. Eles formavam o partido de sacerdotes que dominava a política judaica. Mas então, quais seriam os outros grupos judeus proeminentes da época? Neste vídeo falaremos sobre outros três: os mestres da lei, os zelotes e os herodianos. Os mestres da lei também eram chamados de escribas. A palavra escriba, no grego, significa escrivão ou secretário. Bem poucos sabiam escrever nos tempos bíblicos, por isso os escribas, que copiavam e arquivavam as leis e tradições de Israel, tornaram-se como doutores. Eles eram os estudiosos da lei e diversas vezes aparecem na narrativa bíblica acompanhados dos fariseus. Os mestres da lei, ou escribas, foram repreendidos por Jesus, pois, à semelhança dos fariseus, eles eram extremamente rígidos no cumprimento das regras, mas se esqueciam de amar sinceramente a Deus e ao próximo. Jesus também os censura por explorar as pessoas e por tamanha vaidade espiritual, gostando das vestes talares, um tipo de vestes usadas pela realeza e do reconhecimento público. Marcos 12, de 38 a 40. Esdras, um servo do Senhor usado no período da reconstrução do Templo de Jerusalém após o exílio, foi escriba, e alguns dizem que a profissão dos escribas tenha surgido em seu tempo. Esdras 7:12. Havia também os zelotes. Esse era um grupo político judeu, e para entendê-los, precisamos antes entender o que se passava com Israel neste período. O território onde vemos o desenrolar de todos os evangelhos, ou seja, o território por onde Jesus esteve, estava sob domínio romano. As profecias acerca do Messias eram muito comuns entre o povo, mas a visão de Messias que eles tinham era diferente. Eles esperavam um libertador literal, alguém como um líder militar que tiraria Roma do poder e libertaria Israel. É aí que entram os zelotes. Esse era um grupo formado por patriotas judeus, homens dedicados e determinados a acabar com a dominação romana sobre seu povo. Eram violentos e fervorosos. Eles criam no Messias, mas não reconheciam a Jesus como o enviado de Deus. Afinal, esperavam alguém montado em um cavalo de guerra, não em um jumentinho. Eles esperavam um líder político como Alexandre Magno, por exemplo. Jesus demonstrou que ele era sim um líder, mas muito diferente do que eles esperavam. O Messias enviado possuía um reino espiritual, começando com a derrubada do pecado nos corações, não com a derrubada de governos terrenos. Algo curioso é que Simão, um dos discípulos escolhidos por Jesus, é identificado como zelote. Lucas 6,15. O último que mencionaremos são os herodianos. Agora que já explicamos o contexto da época, vai ficar ainda mais fácil para compreendermos esse grupo. Os herodianos também eram um grupo formado por judeus e um partido nacionalista que apoiava Herodes, governador da Galileia, para os romanos. Seus membros pertenciam à classe baixa e não à aristocracia como os saduceus. Eles eram muito mais políticos do que religiosos e esperavam restaurar o trono da linhagem de Herodes, o Grande. Para que você não se confunda, há mais de um Herodes nas narrativas bíblicas.
O Herodes que interrogou Jesus antes de sua crucificação em Lucas 23 e que foi confrontado por João Batista em Mateus 14 era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que ordenou o assassinato dos bebês em Belém. O grupo dos herodianos queria a independência civil e religiosa e viam em Herodes um meio de alcançar a paz. Em um momento em que esse grupo tentava recuperar de Roma parte do poder político que haviam perdido, eles temiam que Jesus causasse instabilidade política. Certa vez, interrogaram Jesus sobre o pagamento dos impostos a César. Os judeus detestavam pagar impostos a Roma, visto que isso representava sua submissão. A pergunta dos discípulos enviados pelos fariseus e dos herodianos claramente tinha por objetivo tentar fazer Jesus cair em uma cilada. Era certo pagar impostos a César? Se a resposta de Jesus fosse sim, isso significa que ele apoiava Roma, podendo fazer com que os judeus se voltassem contra ele. Se a resposta fosse não, ele poderia ser acusado de rebelião e traição contra Roma. Jesus sabiamente responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, de 15 a 22. Todos os grupos mencionados, de uma forma ou de outra, rejeitaram a Jesus. O criticaram por se relacionar com pecadores. Não reconheceram sua autoridade para interpretar a lei de Deus. E ainda não o aceitaram por ele não suprir suas expectativas, vindo como um líder militar. Esses grupos foram confrontados pelo Mestre, mas todos poderiam ter uma nova chance, se assim quisessem. Os judeus estavam divididos em grupos que queriam diferentes coisas, mas todos esperavam o Messias. Infelizmente, não podemos dizer que suas diferenças não os atrapalharam, porque, de fato, foram um grande problema entre o povo. É por isso que devemos, com afinco, buscar viver o que Paulo ensinou em sua segunda carta aos Coríntios. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente, tenham um só pensamento e vivam em paz. 2 Coríntios 13:11b. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!